Meus irmãos, quero convidar todos vocês, por favor, para abrirem a Bíblia Sagrada em Devarim, no capítulo 21, a partir do verso 10 ao 14. Enquanto vocês estão procurando, eu quero perguntar aqui, que vou precisar demais hoje, da sinceridade de todos vocês. Vocês assistiram o estudo da última Paraxá? O nosso TI, o Rafa, ele postou e colocou lá no YouTube. Aí vão me respondendo aí, por favor, no chat, aqueles que assistiram, porque eu preciso do desenvolvimento da mesma. Sem aquele estudo, é difícil para fazermos hoje aquilo que está proposto. Diz assim a palavra do Eterno, na versão na qual está aí proposta: quando vocês guerrearem contra os seus inimigos, e o Senhor, seu Deus, os entregar em suas mãos, e vocês fizerem prisioneiros, um de vocês poderá ver entre eles uma mulher muito bonita, agradar-se dela e tomá-la como esposa. Leve-a para casa, ela rapará a cabeça, cortará as unhas e se desfará das roupas que estava usando quando foi capturada. Ficará em casa e tampeará seu pai e sua mãe um mês inteiro. Depois, você poderá chegar-se a ela e ser o seu marido, e ela será sua mulher. Se você já não se agradar dela, deixe aí para onde quiser, mas não poderá vendê-la nem tratá-la como escrava, pois você a abençoou. Como nós acabamos de ouvir o texto, esse texto ele está relacionado, né, a Parashá Kitetse. E no último Shabat, nós fizemos um estudo, né? E ainda foi postado agora no meio desta semana, mas nós fizemos estudo da Haftarah desta Parashá. E eu vejo aqui, daqueles que estão participando, eu só tenho aqui um que assistiu, dois. E aí, que o Eterno nos ajude. Pois bem, muito do que foi tratado ali daquela Haftarah, nós temos que trazer à memória que nós estamos fazendo esses últimos estudos e eles sempre apontam para Techuvá. E eu observo, como pastor, como amigo, como professor, aquilo na qual nós estamos direcionando o rebanho do Eterno. Está tendo uma direção. E eu estou observando aqueles que ouvem a palavra e obedecem logo, aqueles que observam os detalhes relacionados à Torá de Moshe Rabbeinu, à Torá de Yeshua, e têm o seu comprometimento. Opa, logo eu assisto. Opa, logo eu faço os deveres de casa que me é proposto. E esta, né, Haftarah, na qual nós estudamos, ela é a de número 5 das 7 Haftarot de consolo. E nós temos feito menção desses detalhes. Um consolo antes de Yom Kippur. Um consolo antes do julgamento. Apesar do Eterno já mencionar o que ele irá fazer, ele dá a todos nós que somos aproximados, ligados, conectados, enxertados. E aí,
Uma vez que eu estou na restauração, eu não posso postergar as coisas do eterno como eu fazia quando eu era um assembleiano, quando eu era um adventista, quando eu era um católico. O tipo de revelação na qual eu tinha, nós tínhamos, era uma. E agora, estando na restauração, nós sabemos que a nossa balança, ela fica ainda mais pesada por nós estarmos no último mover, que o Eterno quer restaurar, voltar tudo novamente como era nos primórdios. Então, essa é a quinta Haftará de consolo. E aí nós fizemos o estudo dela. Ponto. Absorvemos todas as brahot, todas as bênçãos contidas nela, fizemos ligações com Shaul, fizemos ligações necessárias e importantes com Avraham Avinu. Uma das grandes preocupações do povo hebreu é que eles fazem menção, o nosso pai é Avraham Avinu. O nosso livro, a nossa instrução, ela é a Torá de Moshe Rabbeinu. Nós cremos nos escritos e nós cremos nos profetas, Nevim. São eles quem são o nosso norte. Apesar dos vários anos de diferença entre um profeta e outro, entre Moshe e Jeremias, mas o autor é o mesmo. Aquele que inspira é o mesmo, Rua HaKodesh. E isto é uma dádiva para o povo de Deus. Não está escrito aí uma dádiva para os brasileiros, para os portugueses, mas uma dádiva, bênçãos, luz para o povo escolhido e selecionado no meio dos outros povos. E nós, em pleno 2024, temos essa oportunidade de receber a mesma seiva, de receber com intensidade as revelações dentro das suas profundidades. Mas é aquilo que a nossa irmã Cristina gosta de mencionar de tempo em tempo. Eu vos lembrarei as palavras quando vocês forem interrogados, questionados. Mas estas palavras são palavras que eles foram colando, fazendo colares, como muito bem nos explicou e ensinou neste último Shabat o nosso pastor Gerson Barros. Lembrem de um colar. Cada passuk, cada verso conectado um ao outro, formando ali uma circunferência. O colar, ele é todo conectado. Se me falta uma conexão, aí não é um colar. Ele tem que fechar o elo. O que eu quero dizer é que quando eu deixo de estudar com os ensinamentos que estão na nossa casa, o elo não fecha. O último discurso que foi proferido por Moshe Rabbeinu, o último discurso proferido, sabendo que ele está prestes a ser arrancado dessa terra,
ele está falando com muitas minúcias, com muitos detalhes. E cada detalhe é vital para todos nós que queremos celebrar Yom Kippur. E para nós que temos sangue de Yeshua em nossa fronte, novamente, me perdoe em repetição, a nossa balança ainda é mais pesada. Porque nós não fazemos menção do Rabino Hillel, do Rabino Shammai, do Rabino Akiva, Maimônides. Nós fazemos menção do Rabino dos Rabinos, Yeshua HaMashiach, que como discípulos dele, o colar tem que fechar por completo. Porque as outras religiões, dentro do próprio cristianismo também, depois dessa total assimilação, tudo que o Etzer Hará tem feito e Ra-Satã tem feito é a palavra postergar. Desculpas e mais desculpas e deixar para amanhã o que deve e pode ser feito hoje. Então eu perco a iluminação por completo. Não há uma conexão por completo. Eu vivo com uma lacuna. Mas Yeshua prometeu estar dentro de nós. Ele prometeu que escreveria as normas dele dentro de nós. Ele prometeu. Ele prometeu que aquilo que é o suprassumo da Torá estaria em nossos lábios, conectado à mente e conectado ao coração. E, infelizmente, nós temos feito totalmente ao contrário aquilo na qual temos conhecimento de causa. É como se o sangue de búfalos e de touros fosse muito mais valioso do que o sangue do Mashiach. É aquilo que o nosso pastor Gerson sempre nos fala, sempre nos orienta. Nós somos indesculpáveis. O que eu quero pedir para vocês é fazer o básico, e esse básico muito bem feito. Porque se estamos utilizando agora esse método de ensino através da internet, se temos lá o YouTube, se tem lá outros detalhes e detalhes aí, e o trabalho do Rafa, juntamente com os irmãos responsáveis por isso, e o pastor Gerson, muito bem feito. Nunca foi para curtida, nunca foi para ser compartilhado no sentido de números, mas principalmente para facilitar de forma pedagógica para o nosso povo. Povo este que o Eterno nos prometeu, povo este que nós ouvimos que seria um rebanho pequeno, mas que o Eterno teria, né, estaria nos entregando. A seiva é pura. As revelações são nítidas e até palpáveis. E é para todos nós que estamos nessa casa. 5 das 7 Haftarot. Estamos terminando o ciclo da Torá. Não podemos entrar nessas últimas festas na maneira na qual nós estamos.
Pois bem, primeiro slide, por favor, Rafa. Até onde? Qual é o valor que você dá para essa instrução chamada Torá? Qual é o valor que você dá para Yeshua HaMashiach, que é a Torá pura? Até onde você vai? O que você faz com essa revelação? O que você faz no sentido de prática? Até onde você vai por causa da Torá? Ouçam essa história. Os romanos trouxeram o Rabino Hanina ben Teradion para julgamento. E eles lhe disseram: por que você se ocupou da Torá? O rabino Hanina ben Teradion disse-lhes, citando um passuque, como o Senhor, meu Deus, me ordenou. Deuteronômio 4:5. Eles imediatamente o condenaram a ser queimado e condenaram sua esposa à execução por decapitação. E a sua filha foi condenada a sentar em um bordel. Ele foi condenado à morte, foi queimado por estar pronunciando o nome segundo as suas letras. Ou seja, como está escrito, são as pessoas que não compartilharão o mundo vindouro, aquele que diz que a Torá não é do céu, ou que não há fonte da Torá, né, ou na Torá, para a ressurreição dos mortos. O Abba Shaul diz também: aquele que pronuncia o nome como está escrito, segundo as suas letras, não tem participação no mundo por vir. Esse texto, ele nos traz três tipos de situação. Primeiro, um rabino que foi levado a julgamento porque ele se ocupou da Torá. Yeshua disse que por causa dele nós seríamos perseguidos e até mortos, cerrados ao meio, maltratados, mas que era para todos nós termos bom ânimo. Este na qual é citada a morte dele pelos romanos, não é um rabino que teve ali o entendimento, ou os olhos não foram abertos e nem os seus ouvidos, com relação ao Mashiach. Mas a essência da Torá, o comprometimento com essa revelação, o fez ser julgado e queimado, com seus livros amarrados em seu peito. E nós vimos isso acontecendo com os primeiros seguidores, né, de Yeshua, lançado a leões e outras mazelas mais. A segunda situação
é a proibição do estudo da Torá. Primeiro foi o povo grego e agora o povo romano com as mesmas normas. Por questão de aproximadamente 120 anos atrás, antes dessas perseguições ali, do nascimento de Yeshua, nós vimos Antíoco, aquilo que ele fez. Nós víamos e sabemos como foi todo o contexto na qual isso está acontecendo. Nós sabemos que os macabeus venceram alguma das guerras, alguma das batalhas, mas nós sabemos também que quando se levantou um novo general, um novo César, eles foram todos abatidos. E nós sabemos como que foi que os romanos adentraram dentro do território de Jerusalém. Eles foram convidados. E agora, eles que abriram as portas para eles virem, aquilo que eles colocaram dentro de sua própria casa gerou ruína e morte e perseguição. Há um outro texto na Torá que vocês devem estar lembrando agora, nesse exato momento. Aquilo que o hebreu levou para dentro da sua sucá, da sua barraca, da sua casa, e aquilo levou à ruína dele e também de toda a sua família. Despojos de guerra, na qual ele não deveria estar com eles. E nós vemos também a terceira coisa, é que ele faz menção do nome do Eterno. E aí, há esse discurso. Um rabino diz o porquê que ele foi morto, por ele estar ocupado com o estudo da Torá, por ele ter falado a verdade quando foi questionado, e isso gerou morte para ele, para sua esposa, e a humilhação da sua filha. Mas ele faz menção do nome do Eterno, como o nome dele o é. E aí, dentro desse debate, enquanto alguns relatam a bravura e o suplício na qual ele teve, mas não negou a Torá, não negou ao Eterno, nem ele, nem a sua esposa e nem sua filha, nós vemos que houve um discurso sobre essa situação, porque isso foi algo que chamou a atenção de todos na época. Quando ele mencionou o nome do Eterno, há alguns rabinos nos comentários ali que não concordaram, porque eles dizem que é um nome inefável. Este nome está ocultado para que não seja profanado, por questão de zelo. Mas este rabino fez questão de mencionar o nome. E quando nós chamamos o nome, o ser ou quem quer que pertença àquele nome, ele vem. Por isso devemos evitar de invocar nomes de Shedim, dizer nomes de outros deuses, no sentido aí, né, pagãos, porque nós atraímos aquilo. Mas quando fazemos a menção do nome do Eterno, quando fazemos menção do nome de Yeshua, o nosso Mashiach, nós o trazemos para a nossa realidade naquele momento. E o nome dele está acima de todos os nomes. E por causa desse nome, muitos estão morrendo agora nos quatro cantos da terra. Quanto a mim e a você, total liberdade para estudar ainda em nosso país.
Próximo slide, por favor. Fizeram aí, né, uma homenagem para representar o rabino sendo queimado, enrolado com os livros, né, com os rolos da Torá. Todos aqueles que são amantes e estudantes da Torá já ouviram essa história, né, se tratando do nosso povo, e ao olhar para essa imagem, eles lembram o que os inimigos, o que o anti-Torá, né, vamos assim dizer, o anti-Messias, o anti-Torá, o que ele é capaz de fazer. Quanto a nós, temos, em algumas partes da nossa vida, a liberdade na qual nós temos, estamos transformando-na em libertinagem, a tal ponto de que, ao olharmos e depararmos para sacrifícios como estes, mortes como essas, e por tudo aquilo que estes e mulheres também lutaram e guerrearam, nós estamos simplesmente vivendo a nossa vida numa boa e comemorando as festas, e para aumentar o peso, fazemos menção do nome Yeshua HaMashiach. Próximo, por favor. Então, voltando, dentro daquilo que vocês, né, quem é que assistiu o estudo, e é necessário também fazer o acréscimo do estudo em cima dessa paraxá do ano de 2023. Eu corri nela, eu a ouvi, e estou observando que esse viés de techuvá, de consolação, de mudança, de prática, de vida, tem sido um apelo já de alguns anos. E o que nós vemos dentro da preocupação do profeta, que ele promete, né, para os Yehudim que estão ali na Babilônia, é que eles serão redimidos por Deus. E como fizemos menção ali, que ele, o próprio Eterno, não se esqueceu deles. E nós vimos ali também no estudo que temporariamente eles foram abandonados, mas o próprio Eterno, assim que passar o tempo que ele mesmo colocou, ele vai salvá-los. Mas ele só vai salvá-los na condição, se eles decidirem a observar as mitzvot do Eterno. E muitas dessas mitzvot estão principalmente nesta paraxá. Há alguns professores que vão dizer que são 70 mandamentos, simplesmente nesta paraxá, Kitetse. Outros vão fazer menção de 74 mandamentos apenas nesta paraxá. Aí é dado a grande importância. Uma vez que eu estou em processo de techuvá, e aqui, devido ao tanto de não que eu vi aí, se é que eu fiz o giro de 360 e estou começando a dar os primeiros passos. Se nessa condição é possível nós estarmos já fazendo menção de 5
Raftarot de consolo, e até hoje, o meu Nazareno, na minha casa ainda, ele ainda não decidiu dar o giro de 360 graus para retornar para Hashem, para retornar para a essência, para retornar para os braços do Pai. Então, temporariamente abandonados, mas o eterno mesmo vai salvá-los. Assim como o Eterno prometeu a Noa, a humanidade, após o dilúvio, há uma promessa selada. Da mesma maneira, nessa Haftará, foi dito que o Eterno jamais destruirá Israel. O texto que nós lemos, agora voltando para Paraxá, ele diz o seguinte: quando saíres à guerra contra os teus inimigos. E nós sabemos, no sentido literal, quais são esses inimigos. Quais são esses inimigos? Está grifado aí. Olha o texto aí, está grifado aí. Quando vocês guerrearem contra os seus inimigos. Há muito tempo atrás, eu e o pastor Gerson, através de Josué Paulo de Lima, nós já passamos por um adendo, um ensinamento à parte, concernente a estes seus inimigos, entre aspas. É claro que nós sabemos que existe, né, um inimigo em comum para o povo de Deus, e nós sabemos quem são estes inimigos. E sempre eles são mencionados. Não se esqueçam. Tal povo fez isso com vocês. Elimine-os. E nós aprendemos que se aprofundarmos um pouquinho mais, simplesmente nessa palavra, seus inimigos, e justamente neste período na qual a Paraxá e a Haftará está em total consonância com Rosh Hashanah e Yom Kippur. Vamos colocar tudo alinhado agora. A Paraxá, a Haftará, Rosh Hashanah e Yom Kippur. Techuvá. Vamos colocar tudo alinhadinho agora. Quando se fala da palavra Rosh Hashanah e Yom Kippur, nós já ensinamos anteriormente a respeito da introspecção e a revisão de como foi o ano, de como foi a minha vida com a Cristina, a minha relação com a Cristina, a minha vida com Israel, a minha relação com Israel, a minha vida com relação à comunidade, com cada membro da comunidade. Como que eu cuidei das ovelhas? Como que eu procurei um por um? Ou se eu não o fiz? É feito essa revisão, é feito essa introspecção, porque nós queremos ter o nosso nome no livro da vida, porque nós queremos sermos absolvidos dos julgamentos de aniquilação. Ninguém quer ter seu nome riscado. Então, fazemos o jejum e depois comemos doçura com mel. Queremos um ano bom e doce.
mas é tudo embasado em como foi o meu último ano. Se eu posterguei, e geralmente, entra ano e sai ano, o pastor o presidente fala assim: por favor, nem celebrem a festa, no sentido se não resolvi com a minha esposa, com meu filho e com os meus líderes. Por quê? Porque senão será a pior e maior hipocrisia do mundo. Eu jejuo 24 horas, eu fico sem comer 24 horas, sem beber água 24 horas, a boca fica amarga, os olhos afundam, há alguns que ficam até febril, mas não passou de 24 horas de um mero jejum de dolo. Porque a ação ou as ações durante todo o ano, e principalmente nos dias chaves que o Eterno tem nos revelado, olha, não são só 10 dias temíveis, não. Você tem aí 7 Shabbatot para estar consertando. Porque com o Eterno não tem esse negócio de, olha, eu te passo passo a passo, de como é que você tem que fazer. Não tem como eu furar a fila e antecipar as coisas. Eu não estou falando da graça da salvação. Por favor, não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando das revelações, nós estamos falando daquilo que está muito, muito claro para nós e que não temos feito. E por causa disso, não temos crescido, não temos desenvolvido. Há um peso puxando ao contrário o crescimento e o avivamento dentro da nossa congregação. Na verdade, estamos ficando engessados, endurecidos, e sempre quando somos perguntados, você fez? Você cumpriu? Não, não e não. A palavra seus inimigos, nós aprendemos que esses inimigos são países, ponto, isso está muito claro. Mas esses seus inimigos faz menção aos inimigos internos. Então, o pastor Josué Paulo de Lima discorreu conosco isso desde 2005 que temos essa informação conosco. Seus inimigos internos. A primeira coisa que nós temos que vencer são estes inimigos. E nós já fizemos menção disso em outros estudos. Aqueles medos, neuroses que nos impedem de avançar e de crescer. Sabe aquela voz interna que fala com o candango? Olha, candango, você não é capaz. Você é o coitadinho. Candango, você é o negrinho. Então, por causa da sua cor, você já é um zero à esquerda. Candango, você é uma fêmea. E por ser fêmea, só pancada do mundo. Você é a coitadinha ou coitadinho. E eu tenho observado essas vozes cada vez mais alto. Nós lutamos contra o movimento feminista? Sim, lutamos contra. É anti-Torá. Mas nós fazemos menção das fêmeas na qual o Eterno tem levantado. Nós somos contra o movimento machista? É claro que somos. Mas fazemos menções dos homens na qual o Eterno tem se levantado.
E eu me deparei nesses últimos dias, nesses últimos momentos, membros feministas, sem seguirem feministas, mas comendo pastores ou pastoras, ou que seja, comendo pelas beiradas e me freou. Mas graças a Deus pelo pastor Gerson. Ô, pastor, não desanima não. Pastor, desanima não. Eu falei, ô pastor, nossa Deus do céu, mas aí é muito para mim, pastor Gerson. Ele não desanima não. Graças a Deus pela vida dele. Graças a Deus. É inconcebível estarmos 7, 8 anos estudando e o movimento feminista está dentro da nossa própria casa. A nova era dentro da nossa própria casa. Eu não aceito isso. Eu saí da New Age. Eu não aceito isso dentro da minha casa. Eu saí desse tipo de agenda aí, de raça-satã. Eu não aceito esse tipo de coisa dentro da nossa casa. De teoria de conspiração, se perguntar ao irmão A e B, ele sabe de tudo de cor. Agora, eu compreendo perfeitamente o dia que o Rafa fez menção que nós tivemos um estudo e um CD que rodou dentro da igreja onde estávamos, eu estava lá nessa época, e os crentes ficaram muito preocupados e com medo e temerosos com aquilo que estava sendo mencionado, de tal maneira que o único assunto era: é o fim do mundo, Jesus já está vindo buscar a sua igreja, e quem for ruim vai ficar aí para ser torrado, e não come arroz, e não come feijão, e não bebe leite, não bebe água, porque é tudo do demônio. Eu vi como toda a igreja ficou, toda a igreja, com exceção de Rafa e sua família ali. Eu vi isso com meus próprios olhos. A teoria da conspiração entrou e os crentes sabiam mais de teoria de conspiração do que hino da Alpa. Mais de conspiração do que escola domina em casa. Nós, nessa casa, temos que estar igual o rabino citado anteriormente, ocupados com a Torá. Nós queremos inculcar em nossos filhos, mas não está inculcado ainda em nós. Essa inversão de valores nos faz ser fariseu dos fariseus, hipócritas. E nós precisamos de quebrar isso. Em o nome de Yeshua. Seus inimigos internos, vozes, seus inimigos internos, postergar, seus inimigos internos, você não consegue arrumar nem seu próprio guarda-roupa e quer falar que é restaurado. Vou explicar para vós o que eu quero dizer. Há um filme de ficção que, devido a experimentos científicos, foi dado poder e muito conhecimento a um soldado. Ele era um homem comum, como se estivesse imitando o Capitão América. Quem já assistiu, quem já leu historinha, sabe o que eu estou falando. Transformou este homem em um super-humano. Deu ele superpoderes e uma inteligência fora do comum. E eu vendo aquele filme, eu fiquei muito intrigado, porque o diretor do filme, assim que esse homem recebeu poder, gnose, conhecimento, assim que a sua mente foi aberta, a primeira coisa que ele fez foi arrumar o seu quarto e arrumar a casa inteira, e foi lavar louça. Eu falei, por quê? Já que ele ganhou poderes, por que ele não sai voando como o Superman? Por que ele não sai destruindo tudo aí e salva o mundo, né, do inimigo na qual estava lá? Não. A primeira coisa que esse super soldado fez foi arrumar seu próprio quarto e arrumar a sua própria casa.
quando nós temos conhecimento. O primeiro inimigo que nós vencemos somos nós mesmos. Aquilo que nós sempre empurramos com a barriga. Amanhã eu faço. Amanhã eu limpo. E aí fica louça suja pro dia seguinte. E no outro dia, e no outro dia. E lembrando que o assunto não é louça suja. Lembrando que o assunto não é casa suja. Mas o conhecimento que nós temos, com aquilo que nós adquirimos, a nossa psique, a nossa alma, dentro dessa gnose, dentro desse conhecimento, bum! Nada ao seu derredor pode ficar desorganizado ou para amanhã. Primeiro, porque o amanhã não te pertence. Segundo, você só tem o aqui e agora. Terceiro, o pão nosso é hoje, é diário. E pão, nós já aprendemos que está relacionado à guerra. Precisamos de linkar naquele estudo de novo, sobre guerra, conquista. Vencer os inimigos internos. Isso que nós aprendemos em 2004 ou 2005. Depois o pastor Gerson me ajuda aí com essas datas. Mas eu tenho certeza que foi logo no início. Chegou o dia de falar disso novamente. Nós queremos e entendemos sobre Amaleque, sabemos, mas quando o assunto é seus inimigos, eu não posso lutar por você, meu irmão. Você não pode lutar por mim. E graças a Deus, o nosso pastor Gerson Barros falou, opa, falou comigo na hora. Porque o inimigo começou a crescer. Olha, é melhor parar. É melhor parar. Mas graças a Deus por ele, pela vida dele, e Kadosh Baruch Hu o proteja. Dentro desta paraxá, também é citado a questão da proibição de fazermos crueldade. Na última, na qual nós estudamos, homens comparado a árvores e não destrua, quando você for para a guerra, não destrua as árvores frutíferas. Nós já falamos sobre isso. Sobre os dois pontos. Os homens comparado às árvores e por quê? E também o porquê de não fazer a crueldade de destruir uma árvore que te serve para alimento. E nesta é citado a questão aonde, se vou pegar um filhote de um pássaro, eu não posso pegá-lo, sendo que a sua mamãe pássaro esteja perto. Eu devo observar o momento no qual ela sai, ou sair de próximo do ninho, não é só sair do ninho, é sair do campo de visão do ninho. Por quê? Já que eu estou prestes a fazer um rapto, já que eu estou prestes a fazer algo ruim, não é só o primeiro momento. Eu tenho que esperar a mamãe pássaro ir para longe. E se eu conseguir cumprir esse mandamento minúsculo, tudo me vai bem na minha vida. E os meus dias de vida são prolongados. O que eu faço hoje, há um resultado para que eu tenha um dia de amanhã, uma vez que eu disse que o dia de amanhã pertence a Hashem. E se eu cumpro mandamentos, principalmente estes, relacionados a pai e mãe, e relacionados a mamãe pássaro, dias de vida são prolongados e coisas grandiosas e bênçãos são alcançadas. Ou tudo me vai bem. E estudando essa paraxá, eu lembrei da minha infância juntamente com os meus primos. E nós não obedecíamos a essa situação de expulsar, ou esperar, né? Na verdade, esperar que a mamãe passe. E aí, nós aprendemos nesta paraxá que nós somos proibidos de fazermos crueldade
com a mamãe, né, próximo aos seus filhotes. E isto foi dito pelo rabino Jonathan Sacks, que algo chamou ou veio aos olhos dele, e aí ele fala sobre essa proibição da crueldade. E ele fez um paralelismo entre o mandamento sobre a mamãe pássaro e os seus filhotes, ele traça um paralelo entre este mandamento e outro, Levítico 22, 28, e que diz assim, o final, né? Como se diz os evangélicos aí, a parte B. Perdoe, não existe parte A e parte B, mas vamos lá. Nenhuma vaca ou ovelha será abatida no mesmo dia que seu filhote. Por que que ele faz esse paralelismo? Porque mãe e filho, esse amor materno, ninguém pode interferir. Do maior para o menor e do menor para o maior. Ah, desses 74 ou 70 mandamentos, como não está, como não é dito quais são as bênçãos que cada um deles contém, 613 mandamentos. Como simplesmente somente dois tem uma explicação, né? Somente dois têm uma explicação do que acontece caso eu os cumpra. Os demais não têm uma explicação. Ou o que ocorrerá se eu o cumprir. Ou seja, o galardão que contém, ou que está contido dentro dos 613 mandamentos, essas brahot que estão dentro, que são muitas, não é especificado para que eu não escolha, esse eu cumpro e este eu não cumpro. Este é o mandamento maior e este é o menor. É claro que, com relação aos maiores, o próprio Yeshua, né, já nos disse qual que é o maior dos, e qual que é semelhante também ao maior. Mas o Eterno está potencializando que se o menor eu cumpro, e eu não sei qual deles que é o menor, igual este, da mamãe pássaro, por exemplo, igual este de Levíticos 22, 28, da vaca com o seu bezerro, da ovelha ali com a ovelhinha, seu filhote. E por que nós não fazemos menções aqui do não cozinhar também um cabrito, né, no leite da sua mãe? Por que nós não fazemos agora um requeixe? E sobre esse assunto, o amor maternal entre animais, nós vemos que a Torá, com relação às leis dietéticas, né, o que eu posso comer e como que eu posso comer. Eu não posso cozinhar um cabrito no leite de sua mãe, ponto. Mas eu posso comer o cabrito? Posso. Mas por que não pode comer junto, ou caso ele tenha sido, né, cozinhado no leite de sua mãe? Sangue é vida. E leite? Provisão de vida? Shaddai. Quem puder suportar, por favor, glorifique a Deus em silêncio aí. Pois bem, Êxodo 23, 19, nós vamos ver isso acontecendo, porque é repetido 3 vezes na Torá. E nós já aprendemos com o nosso professor Gerson Barros o que é essa quantidade de menções de algo 3 vezes.
E o porquê do 3. Então, com relação ao cabrito no leite de sua mãe, nós vemos em Êxodo 23, 19, 34, 26 e Devarim 14, 21. E aí, nas pesquisas, eu achei uma doutora. Não é só doutor de Torá, não, nós temos doutora. Ruhama Weiss. Ela diz o seguinte, que há entre todos eles o quê? O amor materno relacionado aos animais, entre eles, né, há um fio condutor, e esse fio condutor, ela o chama de a compaixão. Tem esse artigo definido feminino, primeiro, a compaixão, a misericórdia. Em sua visão, a Torá pode estar tentando nos ensinar que nem tudo que é permitível ou permitido é desejado. E nós, e talvez, devêssemos tentar alcançar um nível de moral muito mais elevado do que o exigido por lei. Mas essa doutora e essa hipótese, ela foi levantada primeiro por Maimônides. Ou seja, essa doutora e o nosso Roche Gerson Barros são estudantes da mesma academia. Ambos estudaram e leram sobre os escritos de Maimônides. Abre aspas. Guia dos Perplexos. Eu acredito que todos tenham esse livro em casa. Pois bem, a razão pela qual não devemos causar dor ou angústia aos animais não é porque a Torá está preocupada com os animais, mas porque está preocupada com os seres humanos. Não devemos ser cruéis. Fecha aspas. Guia dos Perplexos 3:17. Então, nós vimos dois detalhes já. Primeiro, quando saíres à guerra contra os teus inimigos, e nós fizemos menção, né? Fizemos aí um acréscimo no sentido de inimigos internos. E discorremos sobre isso. E concluímos a nossa participação hoje falando sobre o amor maternal com relação aos animais. E fechamos aí com a citação da doutora, que ela disse que ao cumprirmos esse tipo de mandamentos, existe um fio condutor, e esse fio condutor, se cumprirmos, na qual nós somos conectados, é chamado de a compaixão, a misericórdia. E concluímos que aquilo que Maimônides disse no século XII, a razão pela qual não devemos causar dor ou angústia nos animais não é porque a Torá está preocupada com os animais, mas porque está preocupada com os seres humanos. Não devemos ser cruéis. Aqui nós fechamos, aqui nós paramos. Por quê? Porque são detalhes simplórios, mas de uma grandeza imensa. Falamos de árvore, homens comparado a árvores, agora estamos falando de guerras, e no meio da guerra, do nada,
vem o assunto dessa mamãe pássaro. É impressionante como Moshe, ele muda a sua didática nos seus últimos discursos. Ele está proferindo algo para chamar a atenção daqueles que o ouvem, e ali ele passa 74 informações, mandamentos, de uma só vez, mas, do nada, ele menciona coisas simplórias, pequeninas, mas que os olhos do Eterno estão sobre todas elas. Se o Eterno nos der vida, se quero pedir até a permissão para o nosso pastor, Gerson Barros, eu quero falar sobre a mulher cativa da bela presença. É neste momento que eu vou abrir para que vocês comecem a discursar sobre aquilo que vocês ouviram e possíveis links na qual vocês fizeram com outros textos também para o enriquecimento dessa breve introdução, né? Um breve comentário a respeito de apenas 2 palavras somente dessa paraxá, que é imensa. A todos, shalom, shalom, e até a próxima, se o Eterno nos permitir.